Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Antes de tudo, se você não é inscrito, de praxe, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Estou quase batendo 1.900, então se você ainda não é inscrito, deixa a sua inscrição, é de graça e me ajuda pra caramba. Se você quiser conferir minhas outras redes sociais, links estão todos aqui na descrição. E para você quiser ajudar financeiramente o meu trabalho, conhece meu projeto do Apoia-se, onde a partir de R$ 1 por mês você me ajuda a continuar criando conteúdos e recebe muitos desses conteúdos de forma antecipada direto pela plataforma do Apoia-se. Bom, este quadro está de volta para essa semana. Semana passada realmente foi uma semana muito corrida e eu não consegui fazer a gravação dos 5 perguntas em até 10 minutos, mas essa semana eu trouxe de volta, abri a caixinha de perguntas, né, como vocês sabem, toda quinta-feira. Tô gravando na sexta-feira de manhã, né? Deixei ele o máximo de tempo possível para recolher as 5 melhores perguntas. E vamos começar a partir de agora. Primeira pergunta. Quem é o MVP da temporada até agora da NFL? Eu acho ainda que é o Tua, né? Entendo que a galera talvez tenha alguma certa resistência às duas derrotas dos Dolphins, né? E ele não ter tido jogos espetaculares nessas derrotas, mas eu acho que é o esperado quando você encara boas defesas, você não ter jogos super explosivos, mas ele teve jogos sólidos e os outros jogos, todas as vitórias do Dolphins, ele foi um fator muito diferencial. É um cara que tá passando muito bem a bola, tá tomando boas decisões na grande maioria dos jogos e, sendo muito honesto, nenhum outro cara tá jogando o que ele tá jogando. A gente pode falar de nomes de ataque como o Tyreek Hill do próprio Miami Dolphins. A gente pode falar de outros caras de defesa como Myles Garrett, que teve uma grande semana, o Watt e outros caras que aparecem bastante, McCaffrey talvez. Mas assim, o que o Tua tá fazendo, eu acho que é muito difícil de, nesse momento, entrando agora na semana 8, eu acho que ninguém conseguiu fazer o que ele fez até agora. Outra pergunta de NFL. Will Levis vai resolver os Titans? Para quem não sabe, né, para quem não viu, Ryan Tannehill tá com uma lesão e por conta disso os Titans tinham que escolher entre o Will Levis e o Malik Willis, né, que foi o quarterback draftado ano passado, e a equipe do Tennessee optou por ir com o calouro, né? O Will Levis fazendo sua estreia, escolha de segunda rodada, vindo da faculdade do Kentucky. Acho que é a melhor decisão, porque o Will Levis não performou quando teve chances no ano passado. Esse ano também não, quando ele entrou ali, teve um jogo ok. E assim, não acho que é um caso de resolver a situação dos Titans, mas eu acho que é um caso de você arriscar alguma coisa diferente. Os outros dois quarterbacks que você tem hoje no seu programa não são caras que vão te levar muito longe. O Tannehill teve uma janela de 2 anos, talvez, e essa janela passou. Ele se tornou um cara muito pragmático, que a NFL aprendeu a marcar. Os Titans não têm mais a mesma linha ofensiva. O Derrick Henry não é mais um running back que era há 4, 5 anos. E eu acho que o Will Levis ele traz aspectos de ser um cara que é um diamante bruto, de ser um cara que pode estender jogadas, pode se arriscar um pouco mais. E eu acho que esse tempo, né, já de adaptação à NFL pode ter sido bom para a gente ver um salto do que a gente via no Kentucky, né? Eu acho que ele foi draftado no lugar certo, era um cara ali de dia 2. Existia muita expectativa de dia 1 nele por conta de como a NFL trata quarterbacks, né? Isso é óbvio, é a posição mais valiosa do jogo. E assim, não é uma questão de salvar ou resolver, mas é uma questão de tentar e arriscar. Não só olhando para essa temporada, mas para o ano que vem. Ryan Tannehill está no seu último ano de contrato, acho difícil que os Titans renovem com ele, mas um contrato longo também. É um cara que já está no lado errado dos 30, mesmo para a posição de quarterback. E acho que se você tiver uma sequência de bons jogos aí com o Will Levis, mesmo que não sejam necessariamente vitórias, eu acho que você tem uma oportunidade de fazer alguma coisa bem legal com ele aí nos próximos 3 a 4 anos. Terceira pergunta. Ocelots e Spartans teriam um time para jogar na D1? Olha, sendo bem sincero, não teriam um time para brigar por título como estão brigando na D2, né? Mas eu acho que esses dois times e o Pumpkins eram times que na D1 poderiam fazer jogos interessantes, poderiam ser um time que brigariam ali por uma vaga de seed 7, uma vaga de seed 8. Acho que o Spartans, inclusive, ele está na D2 porque existia uma expectativa de que o elenco não estaria tão forte, né? Para quem acompanha a FABR, o Spartans no ano passado teve uma queda porque muitos caras saíram do time, né? KC, Mega, outros caras também foram rodar aí para outros times e a equipe se tornou uma equipe muito mais fraca no segundo semestre e jogou na D1 ano passado e teve ali 4 derrotas muito ruins. Acho que se de certa forma
fosse esperado, que o Ocelotes fosse trazer os americanos que trouxe, que o Spartans fosse conseguir manter o elenco que manteve, talvez fossem times que devessem ter sido considerados para D1, assim como o Pumpkins, que fez jogos muito bons, jogos muito acima da média. Mas, é assim, não estariam numa situação de brigar por título, não estariam batendo de frente com o Vailers, não estariam batendo de frente com o Cruzeiro, não, com o Galo, e nem com o Croco, né? Mas estariam batendo de frente ali, talvez, né? Com o Brown Spiders, talvez com o Rhinos, né? Que não tá jogando tão bem, o próprio Steamrollers, que ficou ali com uma vaga de terceiro lugar. RFA, não sei, acho que a RFA tá um pouco, destoa um pouco deles, mas eu acho que assim, seria um time para brigar por uma das vagas finais de playoff, né? Não vejo como um time que estaria na mesma situação que está agora, né? Brigando diretamente pelo título e sendo favorito majoritariamente. Quarta pergunta: o que acha sobre os playoffs nacionais concominando com a agenda da seleção brasileira e o Combine, né? Bom, para quem não sabe ou para quem não viu, a gente vai ter o Sul-Americano de futebol americano. Vai ser um tiro curto, vai ser uma competição disputada em uma semana, vai ser um triangular, né? E parece que nessa mesma semana teremos um combine ministrado pela All-22, né? Inclusive vai ser bem interessante ver como isso tudo vai funcionar, quais jogadores da seleção participam ou não desse processo. E assim, cara, eu entendo. Eu acho que é uma situação não ideal. A época do ano realmente não é a melhor possível. Mas a gente tem que entender também qual que é a realidade dos calendários, principalmente internacionais, né? O Brasil estava programado para disputar outra coisa, né? Que era uma qualificatória para a Copa do Mundo, que acabou sendo adiado. E aí tem que ver como é que vai ser, como é que não vai ser. E teve essa oportunidade, né, de ter essas outras duas seleções aí nessa janela de uma semana no Brasil. Eu acho que isso faz parte do crescimento e desenvolvimento da parte estrutural do futebol americano. Numa próxima oportunidade, entender todo o seu calendário e entender quando é o melhor cenário para o bem dos jogadores, né? Acho que, assim, os jogadores que foram convocados não vão deixar de jogar bem nos seus times ou na seleção, pensando na sequência, né? Até porque, mais uma vez, o Brasil vai disputar uma vaga de Copa do Mundo. Esse Sul-Americano não vale nada a efeito de garantir vaga nem nada do tipo, mas vale você mostrar serviço para a seleção, né? Então eu acho que assim, é parte do aprendizado do futebol americano. Eu acho que tem que ficar muito claro o porquê que está acontecendo agora, por que não aconteceu em tal momento, o que a CBFA tentou fazer também de ajuste de calendário de Brasileirão para evitar que tivessem jogos próximos, né? E com certeza vai ser uma experiência muito legal para todo mundo que estiver lá, de ter esse primeiro torneio de full pads no Brasil, né? A gente teve ano passado o Sul-Americano de Flag, que foi bem legal, e esse ano a gente está tendo a oportunidade de ter esse primeiro evento de full pads aqui por uma semana lá em Brasília. Quinta e última pergunta: qual seria uma solução mais justa a ser abordada pela CBFA ano que vem como decisiva sobre seeds? Cara, essa é uma questão que gera muita dor de cabeça para muita gente. Que assim, na D1 e na D2, os seeds de primeira fase são definidos pelo melhor saldo, né? Em caso de times que não têm um confronto direto. Eu, particularmente, Matheus Ornelas, sou um defensor de que a gente discuta outras formas. Porque eu acho que talvez o seed você possa favorecer, de repente, um time que teve um grupo um pouco mais fraco e consiga implementar um saldo muito maior. Mas eu acho que isso é mais uma coisa que é a ser levada numa reunião quando for discutido o Brasileirão do ano que vem. Sabe? Se não vale mais a pena a gente usar força de tabela, se não vale a pena a gente usar mais menos pontos cedidos pela defesa. Esse é um que eu gosto muito. Pode mudar pouca coisa na ponta do lápis? Pode, mas você não vai ter time chutando um sidekick ganhando de 70-0. E assim, eu acho que a gente tem que discutir, eu acho que vale a gente de repente dar uma revisada em como funciona no high school, né? No college é um pouco diferente, né? Porque o college tem os playoffs que são totalmente, no final das contas, opinião de quem tá lá, de qual é o melhor time ou não para disputar alguma coisa. Inclusive, acho que isso no FABR passa muito longe. Eu acho que eu já ouvi alguém me falar isso uma vez, eu acho que é uma loucura, né? Porque o que eu acho pode ser diferente do que quem mandou essa pergunta acha, pode ser diferente do que quem acompanha outra competição acha, do que, sei lá, alguém que vê esporadicamente acha, né? Então também acho que seria uma opção muito louca, louca no sentido ruim, mas eu acho que é muito importante que todos os times eles busquem uma solução, porque um dos grandes problemas que a gente vê hoje no FABR é você falar de um problema, é você expor que um problema existe, só que quando te questionam sobre uma solução, você vem de mão vazia.
Então essa é uma das coisas que é uma filosofia talvez até de vida que a gente tenha que ter um pouco mais. Não me venha com um problema se você não tiver pensado numa possível solução. Mesmo que isso daqui não seja utilizado, você tem que pensar nessa possível solução. E então assim, pô, por exemplo, eu não gosto do saldo. Eu falei assim já algumas vezes, pô, eu não sou o maior fã da disputa do Cid ser pelo saldo. Ah, o que você acha que pode ser uma questão? Pô, a gente pode considerar critérios de força de tabela. A gente pode considerar critérios de menos pontos cedidos. A gente pode criar N processos. A gente pode criar assim, bom, beleza, vamos tentar metrificar, né, criar tabelas ali que a gente consiga meritar mais vitórias do que outras vitórias. Né? Pô, a vitória contra um time que foi 3-1 do meu grupo é a mesma vitória contra o time que foi 0-4. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que criar formas, a gente tem que pesquisar e estudar sobre isso. E, mais importante, trazer soluções. Não adianta falar que seed é um problema, que seed é um problema, que seed é um problema, e não ter solução. E falar que é responsabilidade da liga, ou da confederação, ou da federação, no caso de estadual. A gente tem que todo mundo trabalhar junto para achar uma solução para esse problema. Bom, gente, tivemos exatamente a marcação do tempo aqui de 10 minutos. Gosto muito de fazer esse vídeo, falar real pra vocês, porque é um vídeo fácil, é um vídeo prático e fala muito sobre temas atuais. Então é uma coisa que eu quero continuar fazendo e continuar trazendo. Se você curtiu, se você ainda não é inscrito, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Foram temas bem legais que eu discuti aqui hoje, então compartilha pra galera também dar a opinião dela. É uma coisa muito importante, principalmente nessa última pergunta. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, links estão todos aqui na descrição para você conferir, para você me acompanhar. Tem 2, 3, às vezes 4 conteúdos diários que estão rolando lá no Instagram. E se você quiser me ajudar com todos esses conteúdos e fazer isso tudo cada vez mais, você pode me ajudar financeiramente lá no Apoia-se, onde a partir de R$ 1 por mês você pode me ajudar a continuar criando esses conteúdos, a trazer mais gente que possa me ajudar com a parte de edição, com a parte de criação e muito mais coisa. Bom, gente, mais um vídeo é esse. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.